Olá! Estamos de volta para mais uma aula no nosso curso A Carta aos Hebreus. E começamos já com duas passagens muito importantes e do Antigo Testamento. A primeira encontra-se no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 18. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. A segunda passagem também está no livro do Êxodo, agora no capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Bom, a aula já começou e você deve estar perguntando: do que tratam estes textos que acabamos de ler? Temos aqui Moisés indo ao Faraó 2 vezes e fazendo um mesmo pedido. Moisés não pediu ao Faraó um passe de 40 anos para deixar o Egito. Ele pediu que o Faraó deixasse o povo sair por apenas 3 dias ao deserto. Mas, claro, foi Deus quem mandou Moisés fazer isso, e por uma razão específica: adoração e comunhão com o Senhor. Deus chama seu povo para ser adorador e ter comunhão com ele. E isso é o que veremos no texto desta aula de modo mais claro, quando o Senhor manda por meio de Moisés que se obedeçam a certas ordenanças relativas à adoração. No capítulo 8 aqui de Hebreus, vimos sobre a nova aliança inaugurada por Jesus Cristo. Agora, o que parece ser um desvio de assunto está, na verdade, muito ligado a tudo o que foi dito. Para o autor de Hebreus, aliança e culto a Deus andam lado a lado. Na verdade, toda a discussão sobre as alianças foi uma preparação para a exposição de agora. A passagem desta aula retoma o tema do capítulo 8, dos versículos 4 a 6, que você deve se recordar. Fala de Jesus, sacerdote e também mediador de superior aliança. Nosso texto desta aula está dividido em 2 partes: a descrição do tabernáculo, versículos de 1 a 5, e a significância do tabernáculo, versículos de 6 a 10. Essa passagem que veremos agora é uma preparação para a longa exposição da oferta de Cristo de si mesmo, que começa no versículo 11 deste capítulo 9 e vai até o versículo 18 do capítulo 10. Essa passagem é construída sobre a afirmação do capítulo 8, versículo 3. E diz que todo sacerdote deve ter algo a oferecer, mas a gente vai começar a ver isso só mesmo na próxima aula. Agora, vamos à leitura do texto da nossa aula. Hebreus capítulo 9, versículos de 1 a 10. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto,
os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. E agora vamos conhecer a primeira parte do nosso estudo, a descrição do tabernáculo, versículos de 1 a 5. Depois de ler esse texto, pode dar a impressão de que tudo aqui não faz o menor sentido. À primeira vista, a passagem pode parecer complicada, mas as coisas mudam de figura quando a gente sabe que ela é uma preparação para a comparação com Cristo, que começa no versículo 11. Vamos entender, então, o que está sendo dito. O que o versículo 1 faz é ligar o assunto aliança, que foi o último versículo do capítulo 8, versículo 13, com adoração. Mas agora, o autor só vai falar da primeira aliança, a antiga. Como se sabe, na primeira aliança existiam ordenanças, regras, regulamentos para a adoração. Isso é mostrado pelo que acontecia no serviço sagrado. Esta expressão, serviço sagrado, é só um outro modo de dizer o culto, e era feito no tabernáculo. Como já dissemos em aula passada, o tabernáculo era o santuário portátil. Ele foi construído depois da saída do povo do Egito a mando de Deus. Hebreus diz que esse culto tinha ordenanças e um tabernáculo terrestre que estava em contraste com o tabernáculo celeste feito por Deus. O versículo 2 passa a descrever o conteúdo do tabernáculo, mas sem levar em consideração o significado de cada elemento. O tabernáculo tinha 2 ambientes, por assim dizer. Era formado por 2 tendas. A primeira tenda, como diz o texto, não significa a tenda terrestre, em contraste com a celeste, mas o primeiro ambiente do tabernáculo, conhecido como lugar santo. Como há muitas referências, nesta aula eu vou apenas citar as passagens e você confere depois. Nesta primeira tenda estavam o candeeiro, que era um candelabro feito de ouro, tendo 7 lâmpadas queimando azeite e que nunca se apagava. A gente vê isso no Êxodo, capítulo 25, 31. Havia também a mesa. Está no Êxodo, capítulo 26, versículo 35. Só que era uma mesa coberta de ouro. Êxodo, capítulo 25, versículos 23 e 24. E ainda os pães da proposição, que eram trocados a cada sábado, e os pães velhos comidos pelos sacerdotes. Você pode ver a referência sobre isso no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 21, de 3 a 6. Tudo isso, o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, estavam na primeira câmara, ou seja, na primeira tenda, e que era conhecida como o lugar santo. A partir do versículo 23, temos a descrição da segunda tenda, também conhecido como o Santo dos Santos ou Santíssimo. Êxodo capítulo 26, de 31 a 33, tem a descrição pormenorizada. Havia um véu que separava as 2 tendas. O versículo 4 começa descrevendo seu conteúdo pelo incensário de ouro, que era um altar onde eram queimadas especiarias aromáticas. Confira também no livro de Êxodo, capítulo 30, versículos de 1 a 10. E ainda a Arca da Aliança, a famosa arca que já foi tema até mesmo de filme sobre a Arca Perdida. Muito bem, esta Arca da Aliança, feita de madeira de acácia, toda coberta de ouro. Dentro da arca havia um pote ou um vaso de ouro com o maná. E além deste pote com o maná, estava ali também dentro da arca a vara ou o bordão de Arão, que floresceu, algo muito interessante. Isso aconteceu depois de um incidente envolvendo uma discussão sobre liderança. Confira lá, livro de Números, também no Antigo Testamento, capítulo 17, versículos de 1 a 11. E por fim encontrava-se na Arca da Aliança as tábuas da aliança, contendo os 10 mandamentos. Confira isso no livro de Deuteronômio,
capítulo 10, versículos de 1 a 5. O versículo 5 da nossa passagem de Hebreus capítulo 9 ainda fala da tampa da arca, chamado de propiciatório ou o trono de misericórdia, sobre a qual estavam os querubins da glória. Eram anjos que eram representados em cima desta tampa de ouro. Ou seja, era o meio de onde o Senhor se manifestava e falava com Moisés. Isso está no livro do Êxodo, capítulo 25, de 17 a 22. E agora vamos à segunda parte do estudo, Significância do Tabernáculo, versículos de 6 a 10. Depois de descrever os elementos do tabernáculo em suas duas câmaras, o autor agora passa a explicar o significado de todo esse arranjo das ordenanças do culto. O versículo 6 fala do entra e sai de sacerdotes na primeira tenda e o contínuo serviço deles. Os sacerdotes trabalhavam muito, pois estavam envolvidos com os sacrifícios, manter o fogo aceso do altar, trazer água para a purificação do lugar, substituir os pães da proposição a cada sábado e daí por diante. O versículo 7 agora faz o contraste com o sumo sacerdote, o único autorizado a entrar na segunda tenda, e mesmo assim uma vez por ano, no dia da expiação. Essa expressão dia da expiação em hebraico é Yom Kippur. Essa é uma expressão conhecida na nossa cultura. E, neste ano, em 2020, começa no anoitecer deste domingo agora, 27 de setembro. Agora veja a limitação que a primeira aliança impunha sobre todos. Só um homem em todo Israel e apenas uma única vez por ano podia ter acesso à presença de Deus, e ele ia com sangue, tanto por si mesmo quanto pelo povo, como nos diz este versículo 7. Ou seja, este homem, ele tinha que sacrificar pelos seus pecados e pelos pecados do povo, e aí poder se apresentar diante de Deus. O ritual completo é descrito no livro de Levíticos, capítulo 16. Confira lá o capítulo inteiro. Hebreus nos explica que tudo isso só fica claro mesmo pela ação do Espírito Santo, como diz o versículo 8. Aquilo que estava obscuro, que estava oculto, fica claro diante da luz da verdade maior, que é a pessoa e obra de Jesus Cristo. E o que é que ficou claro? Ficou claro que o caminho para aquela tenda interna, a segunda tenda, não aparece. Você não vê o caminho. Enquanto as atividades da tenda externa, que é a primeira tenda, estão sendo conduzidas, aquele entra e sai, aquele ativismo todo, não permite que haja um caminho lá para aquela segunda tenda. Enquanto os sacerdotes estão indo e vindo, o caminho que o sumo sacerdote toma, uma vez por ano, está oculto. Por outro lado, o caminho que está aberto ao sumo sacerdote não está aberto a outros. O versículo 9 nos diz que isso serve como uma parábola. O que é uma parábola? É uma pequena história com um ensino e serve para ilustrar uma ou mais lições ou princípios que querem ser levados adiante. Apesar de toda aquela atividade na primeira tenda, não havia acesso direto a Deus, porque o único caminho para Deus não podia nem ser visto. Na nova aliança, esse caminho é Jesus Cristo. Nós vemos isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que entrou na própria presença de Deus, como vimos na lição que falou do capítulo 4, versículos 14 a 16. A primeira tenda era a adoração feita na primeira aliança. A adoração feita na primeira tenda, lá na antiga aliança, não podia aperfeiçoar a consciência do adorador. Por quê? Porque, ainda que o adorador estivesse limpo externamente pelas prescrições da lei, não estava purificado internamente, na sua mente, na sua consciência. Aperfeiçoar é tornar perfeito,
que para o autor, como já vimos, é ser completo, com maturidade espiritual, apto para se aproximar de Deus e ficar diante dele em sua presença. Aqui, aperfeiçoar significa limpar a consciência da culpa resultante do pecado. Mas isso não ocorria porque, como símbolo da antiga aliança, o santuário e todo o seu ritual só tinham poder. Sabe para quê? O único poder que ele tinha era de impedir o adorador de se aproximar de Deus. O povo não tinha completo acesso a Deus, porque o santuário agia como uma barreira, simbolizado pela cortina interna, aquela cortina que separava um ambiente do outro e que impedia até mesmo os sacerdotes comuns. Todo esse sistema foi construído, segundo se pensava, para proteger a santidade de Deus. Mas, na verdade, servia para proteger a nação da santidade de Deus, porque a santidade de Deus não permite que o impuro, o pecador, se aproxime diante dele. Portanto, o santuário e as ordenanças que serviram só para a purificação do corpo duraram apenas até o tempo da reforma, como vemos no versículo 10. A obra de Jesus é muito melhor, não por causa do tempo, da época em que foi realizada, mas por causa da sua qualidade superior. Sabe, às vezes nós usamos a expressão hora H, com a intenção de dizer que tem de ser este e não em outro momento, para alguma coisa muito importante, não é verdade? Pois este é o sentido da palavra grega usada aqui para tempo. Tempo, em grego, essa palavra usada aqui é kairos. E como está colocada no versículo 10, significa que não poderia ser em outra ocasião, porque estamos no tempo adequado. Esse é o significado de kairos. É o tempo oportuno dos propósitos de Deus. E agora vamos a algumas reflexões sobre a passagem desta aula. Você poderia responder: por que Deus te chamou para estar com Ele? Muitos cristãos não sabem bem por que foram chamados por Deus. Acham que foi só para perdão de seus pecados ou para terem suas vidas transformadas. Inclui isso, mas não é o principal. O grande motivo desta chamada é adorar a Deus por palavra e obras. Em outras palavras, com toda a nossa vida. Adorar a Deus é tudo. Há inúmeros exemplos na Bíblia que falam sobre isso, mas eu quero destacar para você a ida dos magos do Oriente ao encontro de Jesus. E observe, eles não tiveram outro propósito para estar ali, senão adorá-lo. Não é o que vemos em Mateus capítulo 2, versículo 2? E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Vamos agora a outro ponto. Tomar uma decisão não é coisa fácil e todo mundo sabe disso. E agora, sapato marrom ou preto? Fico aqui onde o ambiente é bom, mas ganho menos, ou eu vou para outro lugar, que não conheço, mas o salário é maior. Se com estas questões a dificuldade é enorme, o que dizer sobre coisas profundas, as coisas espirituais? Quem nos ajuda sobre qual opção escolher? A consciência. Isso mesmo. A consciência é o recurso que todas as pessoas têm para discernir, ou seja, para julgar o que é certo e o que é errado, ou para separar o certo do errado. Quando estamos diante de uma situação de escolha, a única coisa que temos é nossa consciência. E se a consciência é tão importante assim, como e com o que estamos formando nossa consciência? Nós, os cristãos, temos a palavra de Deus que forma nossas visões, molda nossos critérios e nos ensina novos princípios. Quanto mais estivermos impregnados da palavra de Deus, menos difícil será para nós decidirmos sobre as grandes questões das nossas vidas. E o motivo é que a palavra de Deus funciona junto com a nossa consciência, sondando
fundo as motivações de nossas escolhas e mostrando se estas motivações são santas ou não. Vamos agora a outro ponto. Quando vamos adorar a Deus, devemos ter em conta que nossos pecados foram perdoados e a culpa por eles foi removida. Isso tem tudo a ver com a nova aliança, a obra interna de Jesus em nós, ao nos dar um novo coração, ou seja, uma nova vontade, novos sentimentos, novas inclinações, e purificar ou aperfeiçoar nossa consciência. A santidade de Deus exige isso, consciências purificadas. Nossas consciências nunca estarão limpas por nossa vontade, mas sempre pela obra de Deus. Isto significa que de nada adianta apenas o entra e sai de nossas atividades religiosas. Não importa a nossa sinceridade. Outro ponto que eu quero destacar com você. Há quem ensine que a primeira tenda simboliza o cristão fraco, o carnal, e que é assim porque não desfruta completamente da presença de Deus, e que a segunda tenda é o cristão espiritual. Pois é, existe este ensino aí. Bom, temos aqui uma analogia, que é uma comparação feita a partir de um relacionamento. No caso, relacionar as tendas com a condição espiritual da pessoa. Mas isso é estranho e não tem nada a ver com o ensino bíblico que vimos. Aliás, quem está na primeira tenda não é carnal, é alguém que nem é cristão. Já um verdadeiro crente, ou seja, crente em Cristo, claro, sempre passará por crescimento em sua vida espiritual, e isso se manifesta com alegria e com grande desejo de abandonar as obras da carne. Por isso, crente em Cristo que é carnal, ou seja, que tem como identidade ser alguém com prazer nas coisas da carne, esse aí não existe. O que existe é o crente espiritual. Quem não está na esfera do Espírito Santo não mostra qualquer prazer ou confiança no relacionamento com Deus. Não é um fraco, é um não salvo. Isso não tem nada a ver com tendas. Isso tem a ver com luta. Crente em Cristo é sempre espiritual porque está em constante luta com o pecado, porque todo crente verdadeiro está em luta. Algo que vemos na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E o último ponto da nossa reflexão. Sem um novo coração, sem uma nova consciência, não se pode nem aproximar de Deus. Havia uma cortina separando o lugar santo do Santo dos Santos. Mas então, ficamos sabendo que o véu foi rasgado de alto a baixo, e isso aconteceu milagrosamente, quando Jesus morreu na cruz. Nós vemos isso em Lucas, capítulo 23, versículo 45. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Quando isso aconteceu, o templo estava lotado de sacerdotes. E o que é que aqueles sacerdotes que estavam lá na primeira tenda fizeram? Eles entraram na segunda, sabendo que agora tinham total acesso a Deus, reconhecendo Jesus como o caminho? Não, não. Em vez disso, eles costuraram o véu, ou seja, eles voltaram ao antigo sistema, seguindo com suas intermináveis atividades. A obra de Jesus é o único caminho para Deus. Deus espera que estejamos sempre no caminho da sua presença. É isso. Na próxima aula, veremos que Jesus não é somente um sacerdote superior aos outros, mas sua oferta é também incomparavelmente melhor. Quer saber que oferta é essa? Então não perca! E se você gostou desta aula e tem interesse que um amigo, uma amiga conheça estes conteúdos também, leve meu convite a estes. Afinal, o caminho está aberto e o acesso é sem restrição. Por favor, não se esqueça também de ativar as notificações no sininho para o canal informar das próximas publicações. E não deixe de colocar um like naquilo que você gostou e um comentário, se assim preferir.
Tudo de bom, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.